E aí, rapaziada, Sagrado Cast, segundo episódio, hoje com Gasos, DJ muito respeitado de reggae aqui de Fortal. Tamo junto, meu irmão, desde já. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, irmão. Por abrir suas portas aqui, portas da sua casa, da sua residência, mostrar a sua coleção, o máximo respeito. Eu sou um admirador do seu trabalho. Antes de começar a produzir, feliz. antes de ser DJ, eu sou um admirador do seu trabalho. Já curti muito o baile seu, dancei a dois com sua sequência. Então, quero começar esse podcast, essa conversa aí, agradecendo pelo seu trampo, irmão, pela sua missão no Reggae Music. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, em nome de vários regueiros que estão acompanhando a gente nesse podcast aí. Massa. Deixa o like aí, rapaziada, compartilha, comenta, para que a gente possa trazer outras pessoas aí, outras raridades, outras relíquias do reggae para trocar ideia aqui com você, beleza? Vou deixar o se apresentando aqui, vou ficar por trás do telefone, beleza? Só mandando as pedradas e as perguntas que vai ser massa essa troca de conversa. Tamo junto, Sagrado Cast, segundo episódio. Meu irmão, quem é Gasos? Quem é Gasos? Quem é Gasos? Quem é Gasos? Cara, posso dizer que eu sou um amante da música, né? Sou amante da música, o reggae basicamente caiu na minha vida meio que de paraquedas. Eu tava no local certo, na hora certa, na idade certa também, vamos dizer assim. Com apenas 11 anos de idade, pode-se dizer que acho que esse foi o momento certo realmente para uma pessoa descobrir a verdadeira música, a música de jazz, música... Então, com 11 anos você descobriu o reggae? Foi com 11 anos. Ou o reggae descobriu você? Eu acho que o reggae me descobriu, sabe por quê? Porque eu herdei um disco da minha avó que era do Gilberto Gil, que tinha aquela versão de No Woman No Cry, que na verdade é Não Mulher Não Chore Mais, né? Aí, quando eu... Essa música me descobriu, né? Eu gostava a beça desse som, e daí eu fui a um show, inclusive o primeiro show da Rebel Lion, que hoje vai tocar e nós vamos tocar junto, né? Vou fazer o armado pra eles. Massa, Projeto massa. da Agulha, meu projeto. E aí eu fui pra esse show, eu era criança, já tinha uma coleção bem grande de LPs que eu tinha herdado da minha avó tinha acabado de falecer. E eu tinha muito disco nessa época. Só que eu não tinha nada de reggae, não conhecia nada de reggae, conhecia a única música era essa do Gilberto Gil, né? Que aí, nesse show, o Tama, que na época era o vocalista da Rebel Lion, que Deus o tenha, grande o Tama, cantou No Woman No Cry, e ali pra mim foi, vamos dizer que eu me perdi no reggae ali, daquele momento em diante, com 11 anos. Com 11 anos de idade, velho. E antes disso, você já tinha alguma influência? Já escutava outra música? Como... Sim. Ou você já começou no reggae? Não, eu tinha herdado muitos discos da minha avó. Cara, é engraçado. A sua avó escutava o quê? A minha avó era aficionada em música. Tudo que é bom. Era. E eu eu herdei essa herança dela, assim, de discos, porque quando ela faleceu, eu era o único neto dela que parava com ela para escutar o disco dela. Mas só que eu não queria estar escutando, sabe por quê? Eu era criança, queria brincar. Eu queria brincar, eu tava querendo brincar no meio da rua. Eu tinha 6 anos de idade, eu queria estar com meus amigos, jogando de bila, soltando peão, soltando a raia. E essas coisas todas, coisas de criança. E a minha avó, e eu também tinha muito piolho. Tinha muito piolho. E aí a minha avó veio pra cá, que eu vou lhe catar, e botava aqui entre as pernas dela e aí o hobby dela era me catar e escutar os discos. E aí aquilo foi entrando na minha cabeça e os piolhos foram acabando. Só progresso, pai, só coisa boa. Consecutivamente os piolhos foram acabando e cada vez mais ela comprando disco. E eu já não queria mais sair daquele lugar ali. Fiquei com ela até dos meus... Ela basicamente me criou dos meus 5 até quando ela morreu, acho que eu tinha 11 anos. 6 anos foi pau torando, escutando música, todo tipo de música. Piolho, tratando piolho. E tratando piolho. Nossa, mano. E aí pronto, aí nessa brincadeira, nessa catação, a música entrou dentro de mim, né, basicamente. E aí nunca mais saiu.
Que massa, Gades. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses vinis que você trouxe aqui, que além desses tem vários outros ali que eu pude ver, né, no seu acervo. E se esses aqui estão aqui é porque tem alguma coisa em especial neles. Tem. E aí eu queria que você destacasse e falar sobre o porquê de ser o mais importante entre esses aí. Eu sei que é difícil, né? Tem muitas opções, mas queria que você falasse sobre um especial e contasse uma história que marcou desse disco especial. Caracas, mano, é difícil eu ter que escolher um disco desse, sabe? Porque todos esses discos que eu escolhi aqui, eles são eu tive com os artistas, né? Então eu pedi pra ele autografar e autografar com o meu nome. Todos esses aí são dedicados, então. Todos esses são dedicados. Tem o Horace End, tem o Soul Syndicate, foi na época que eles estiveram aqui com o filho do Peter Tosh, né? O Tony Shin, Jorge Furuwood, Carlton Santa Davis, toda essa galera dos originais do Soul Syndicate. E aí eu pedi para todos eles autografar e eles autografaram. Esse para mim pode ser um dos que eu curto mais. Que massa. E esse pela história em si ou pela música? Pela história em si, pela banda em si, que eu sou muito louco por Soul Syndicate. Pelo Peter Tosh, né? Porque também é o começo para mim, né? Então era Bob Marley, Peter Tosh e Alpha Blondy. O começo do reggae para mim. E aí o Eric Professor também, quando ele esteve aqui, que foi uma produção que a gente fez, e aí a gente conseguiu trazer o Eric Professor, e aí ele autografou para mim também, Mr. Honey, que eu tenho uma admiração e um respeito gigantesco por esse artista, Honey Boy, e também foi uma produção que eu participei, e aí eu consegui trazê-lo aqui. O pessoal do Pines, que também, graças a Deus, esse daqui eu consegui até mixá-los, né? Eu mixei eles no show que a gente fez aqui também, né? Mas só que no caso só veio o Sidney Crooks e o Jack Robson. Aqui que é o Pioneer, ele é meio que brigado com eles dois, e aí ele hoje mora em São Luís, e os outros dois não, os outros dois moram ainda na Jamaica. O Eric Donaldson também, que foi ano passado, ele esteve aqui, ele autografou esses dois pra mim, mas só que eu já tinha outros dois que ele tinha autografado, e esse daqui ele autografou, cara, sabe quando? Sabe? Foi no ano de 2003, imagina, 17/8/2003, primeira vez que o Eric esteve aqui, esses dois discos, que também tem dedicatória. Esse daqui já do Gladiators é autografado pelo filho do Albert Griffiths, né, que é o Al Griffiths. Morou aqui também um tempo em Fortaleza, e aí ele tive a honra de ele autografar para mim. Esse disco eu trouxe porque é um disco de um artista que eu me amarro demais, que se chama Jafferky Jones, e eu acho que para mim é um dos 5 reggaes mais fera de todos que já escutei, é essa primeira desse disco, Time is the Master, que quer dizer que o tempo é o mestre de tudo, né? Visão. E essa é a grande rainha do reggae. Se o reggae tem um rei, que é o Bob Marley, com certeza ele tem que ter uma rainha, e a rainha, com toda certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, se chama Nora Jean. Ela é realmente a rainha, não tem Rita Marley, não tem Sonia Spencer, não tem ninguém que consiga chegar aos pés de Miss Nora Jean. Esse discão aqui que é muito legal, a capa doideira, não é um disco de reggae, ela não é uma cantora de reggae, mas tem um reggae que é maravilhoso nesse disco, que é African Reggae, que inclusive é o nome do disco, né? Não, o nome do disco é Ambedham. E aí, African Reggae que tem nesse disco é super difícil de encontrar esse disco, e ele é maravilhoso. Raridade. Já o Dillinger é acho que pra mim é o segundo DJ que mais curto, que o primeiro é o Trinity, e o Dillinger, esse disco pra mim também é muito bom, que se chama um nome bem pejorativo, mas muito forte esse disco. Mammoth, que é lá do Caribe, que é das Antilhas Holandesas, que é uma banda que também eles não tocam reggae, né? Mas tem um reggae aqui
Que Ave Maria, que é essa música, Musique Anglais, Ave Maria, que eles cantam em francês, é muito bom. O Mr. Max Rommel, quando ele esteve aqui, que a gente conseguiu autografar esse disco, foi uma produção que a gente teve, que a gente fez com ele. E ele era um cara tão acessível, sabe? Que Deus o tenha, Mr. Max Rommel. E ele autografou todos os dois. Aliás, a gente chamou, eu tenho outro dele, mas eu não consegui. Porque também era correria demais. Aí esses são os que eu falei do Peter Tosh, que eu não consegui gravar com o Peter Tosh. O Peter Tosh morreu em 87. Em 87 nem reggae eu conhecia ainda. Mas eu autografei pelo filho dele. Aqui tem alguns, que eu tenho todos. Inclusive tem um outro, Boa. CD-book. CD-book. Que O que seria um CD-book? O que seria pra galera que não sabe? Na verdade, já estou dizendo, né? É um livro. Eles lançavam um editorial de um livro com várias fotos. Desculpa. Saúde. Histórias, curiosidades, com CDs, que esse daqui no caso são só 3. Mas eu tenho um outro do Bob Marley, que é o Songs of Freedom, que são 4. Que algumas músicas foram lançadas só nesses discos, só nesses CD-books. Tipo o disco 3 aqui são só as raridades dele, entendeu? E assim, consecutivamente o do Bob Marley, só que esse do Bob Marley já é uma história muito mais avassaladora, porque depois eles conseguiram lançar esse Songs of Freedom, só que nesse formato, né, que era quadrado. E esse daqui foi o primeiro formato, de 92. Então é uma história muito rica que tem desse CD-book. E uma das histórias mais legais, eu posso dizer, é desse disco. Sabe? Porque eu vou falar dele depois, porque primeiro eu quero falar desse aqui. Cadê? Esse daqui. Que na verdade esse aqui foi o meu primeiro, né? O meu primeiro disco de reggae de verdade. Que é o livro Bob Marley. E aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês que é bem interessante, que é... Isso aqui é a capa do disco original que eu comprei na época. Quando eu tinha... Nessa eu já tinha 12 anos. E aí eu consegui comprar, só que eu quebrei esse disco. E pra eu não perder, eu recortei a capa e guardei de lembrança. E logicamente depois consegui pegar um outro, né? Uma outra tiragem. E aí foi esse aqui o primeiro, Mr. Owen Gray. Esse daqui foi o primeiro disco de reggae sem ser de Bob Marley, Peter Tosh, Alpha Blondy ou UB40, que era na época que a gente só tinha acesso a esses 4 artistas. Meus primeiros discos de reggae foram do Bob Marley, o Peter Tosh e o Alpha Blondy. E depois o UB40. E a gente só tinha noção e conhecimento desses 4 artistas, basicamente. E aí eu conheci uma galera daqui de Fortaleza, Giane, Zuleika, meus grandes professores, que aí a gente tinha algumas sessões na casa dele do Giane, que aí a gente foi descobrindo vários outros sons, porque também eles começaram a fazer um programa de rádio, se chamava Reggae Night, e esse programa ele chamava assim a galera que estava na escuta, né, para fazer alguma interação, quisesse conhecer o estúdio, conhecer a coleção deles. Aí a gente fez uma amizade muito bacana, que temos até hoje, graças a Deus. Meus grandes professores, Giane e Zuleika. Boa. Tem história, hein, pai? Quer continuar e vamos Aí continuar. sim, aí falando do Owen Gray, isso aqui foi quando eu conheci o Owen Gray, foi com eles. E aí eu tive o prazer de comprar esse disco, também tive o prazer de estar com o Owen Gray, que pra mim é nada mais nada menos que o maior artista do reggae, depois do Bob Marley, né? Porque cada um tem sua preferência e a minha preferência é Owen Gray. Eu sou tão aficionado e tão apaixonado por esse artista que botei o nome do meu filho de Owen, a homenagem ao Owen Gray. Caramba, e eu ainda tenho tatuado o nome do homem Essa do aí é a braço. história, essa aí é a história, pai. Como é? Então o Owen Gray pra mim é depois de Bob Marley. Depois do Bob Marley, porque Bob Marley eu acho que nem se fala como se fosse o Pelé, né? O Pelé do futebol. Quem é o primeiro? O Pelé não se fala, né? É a mesma coisa do Bob Marley.
E aí depois... Aí depois é ele, o Wayne Gray. Massa. Que Deus o tenha também, Mistério Wayne Gray. Chama. Quero mais. Até que eu fale algum mais de outro. Você já tá falando de tudo, né, pai? Chama. Mas é porque, sei lá, tem aqui uns... eu posso falar mostrando algumas caras, algumas mostrando. curiosidades. Esse Massa. daqui é bem legal, do outro. Então, você trabalhou um tempo na Rototom, né? Eu Tá com a trabalhei. camisa, inclusive, aí, né? Essa daqui eu trouxe de lá. Pra quem não sabe, Rototom é o maior festival de reggae do mundo. A Disneylândia do Regueiro. Disneylândia do O reggae. maior festival de reggae do mundo, eles dizem que é da Europa, né? Mas é do mundo, com toda certeza, porque tem outros festivais espalhados pela Europa e pelo mundo que não conseguem nem se comparar ao Rototom, né? Porque além de gigantesco parque onde é feito esse festival, ele é também são muitos dias, né? É uma semana de festival, de várias atrações de sound system, Mundo todo, galera do mundo todo, né? Mundo todo, Artista mundo todo. e fãs também. Palco principal, palco secundário e várias outras boates funcionando, tocando reggae. Aí, galera, pra você que é regueiro, um sonho aí, um objetivo, né? Rototom, Tem um conhecer a objetivo, Rototom. agora é lá em Benicàssim, na Espanha, uma praia, acho que é de Valência. E vale muito a pena. Vale muito a pena. O Rototom Sunsplash é o paraíso, a Disneylândia do reggae. Pega a visão E aí, dele. pronto, esse disco eu ganhei do presidente do Rototom, que é um grande amigo meu, o Filipe, aliás. E aí ele me deu esse disco que eu tenho um prazer enorme de mostrar para vocês, não só essa capa, né? Porque se vocês perceberem bem, o nome Rototom Sunsplash está inserido na barba do leão. Rototom Sunsplash. Que também tem uma coisa muito ligada à Fortaleza, que quem criou essa logo foi um cara daqui. Um grande amigo também, que é o China, ex-designer lá da Greenwich. E foi ele que criou essa logo, que tá aqui, inserido, né? Rototom Sunsplash. Muito bacana. E o mais legal dele é justamente os vinis, que aqui é onde mora o perigo. Um é amarelo, o outro é verde, coisa mais linda. E o outro, logicamente, só pode ser... Opa, cadê ele? Tá aqui. Só pode ser vermelho. E é muito legal essa tiragem. É um disco que é ao vivo. Então é muito legal essa forma deles destacarem cada vez mais as cores do reggae. Fizeram os vinis nas cores, né? Que eu acho bacaníssimo esse trabalho. Original. Viu? Rototom Sunsplash. Aí, coisa linda, viu? É massa. Dá até pena tocar esse... Não, eu não tiro dentro de casa. A verdade é essa. Não tiro dentro de casa porque eu tenho medo de amassar a capa, sabe? Essas coisas todas, essas frescuras de colecionador. Mas é uma frescura bem... Fazer o quê, né? Eu gosto de ser fresco, com certos discos. Só sabe. Quem ama cuida, né, pai? Quem ama cuida, né? Quem ama cuida. Irmão, vamos fazer uma... Eu quero fazer, na verdade, uma pergunta paralela. Fique à vontade. Isso tudo aí, esse seu acervo que você tá mostrando aí, muito lindo, muito massa. Tá vendo isso aqui pessoalmente também. O reggae vive. E aí Fortaleza, pra mim, tem uma importância e uma influência muito grande no meu estilo musical de hoje, que é o Roots, que eu mais admiro, que eu mais gosto, que eu mais toco também. E quero saber de você se pra você é isso, o Roots que predomina na sua selecta, no seu gosto, no seu ouvido. E já emendando outra pergunta nessa, quero saber de você em relação à cena de Fortal, como é que você vê a cena do reggae de Fortal hoje e o que
poderia fazer para melhorar? Uma crítica construtiva. Sei que você também é um consumidor, é um produtor, então você pode falar pelos dois lados. É DJ também, por todos os lados, no caso, você pode dar essa opinião aí. Eu queria... para mim é importante, né, sua visão em relação a isso, porque eu sou admirador também do reggae de Fortal. Certo. Qual foi a primeira pergunta? Nem eu sei, Marco. A primeira pergunta foi sobre se a sua vertente no reggae é o roots de prevalência e se não, qual? Vamos por partes. Se eu for falar de preferência musical, de estilo de reggae, nem toca aqui em Fortaleza. Eu acho que mal toca, eu acho que basicamente deve tocar um pouco em São Paulo, porque é uma vertente mais acelerada, que é Rockers, que é já depois do Roots basicamente, né? Porque o Roots, o One Drop propriamente dito, você dizer que começou ali em 71, foi até mais ou menos 76. E daí de 76 até 79 vem o Rockers, que é essa pegada que eu mais curto. Tem um pouco da pegada Roots, claro que tem. Às vezes era One Drop. E a maioria das vezes, para ser Rockers, tinha que ter dois dentro do contratempo. Ou seja, quando o Roots é uma batida só, One Drop, o Rockers já é dois dentro do contratempo. Entendeu? Então, essa batida pra mim, eu curto muito demais, eu amo Rockers. É por isso que eu te falei do Frankie Jones, que era um dos cinco reggae mais pedras pra mim, que eu mais considero, porque é nesse estilo Rockers, entendeu? Então, eu sou muito aficionado em Rockers. Mas, logicamente, que depois não tem como não ser o Roots propriamente dito, One Drop, né? E aí, se a gente for começar a falar aqui de estilos, a gente vai parar nunca mais. Porque... Fortal vive o Roots, pô. Vive o Roots hoje. E basicamente esse mais melódico, sabe? Esse mais lento, que dá pra galera dançar. A galera tá querendo ir pro baile dançar, então. Então a maioria das vezes a galera quer pra isso, né? Pra curtir, dançar dois, com sua mulher, com seu marido, ou chamar alguém pra dançar, que também, às vezes, a maioria das vezes não tem nenhum tipo de problema de querer pegar, de querer ficar com a criatura, é só dança mesmo, realmente. Então isso é muito bacana. E a outra pergunta? O que o reggae daqui, a cena reggae Fortaleza, pode fazer para melhorar? Se tem como melhorar, se precisa? Claro, eu acho que para melhorar tem muita coisa para melhorar, claro. Mas o que eu acho que poderia ser feito? Basicamente, era o poder público olhar de melhor forma, com melhor visualizar com o melhor ângulo a cena reggae, porque é muito marginalizada ainda, muito mal vista. Hoje em dia a cena reggae Fortal é periférica? É periférica. Já foi bem playboy. Já foi? Já. Teve uma época que era a playboyzada que curtia reggae. Na verdade, começou com a playboyzada, quando se dizia assim, porque basicamente começou aqui na Praia do Futuro. Eu moro na Praia do Futuro, então eu digo isso com propriedade, com a galera do surf, a galera playboyzada. Depois foi pros centros universitários, onde tinham as caloradas, né? O FC, o S. E aí, então, depois que foi um pouco mais pro gueto. Mas sempre foi, basicamente, do povo que não tocava nas rádios, basicamente só tinha um programa. Eu já tive um programa de rádio, mas foi bem... durou 2 anos até, mas era bem específico, né? Era só um dia na semana. Não como toca na rádio, todo que toca na rádio hoje, muito forró, muito sertanejo, muito pagode, que é normal. Nunca teve essa presença maciça e massiva para a música reggae, né? Então, basicamente, o reggae é bem mal visto ainda. E o que poderia melhorar era essa visão do poder público, para mim, na minha visão, sabe?
Massa, massa. Então o poder público poderia chegar mais junto, né? Incentivar mais. Sim, sim. Próprias casas, sabe? Abrirem mais espaço para o reggae. Mas se não for uma casa específica de reggae, tu vai ter que tirar do teu bolso, do teu tempo para poder tentar fazer uma produção. E muitas vezes essas casas não querem continuar. E tem uma resistência. Né? Tem que ser muito resistente, né? Tem que ter muita perseverança, amor acima de tudo. Se não tiver amor, mano, não vai a lugar nenhum, né? E por mais que tenha as dificuldades, a gente hoje em dia aqui em Fortal, né, vocês, na verdade, que moram aqui, são residentes, conseguem, se quiser, curtir um reggae todo dia, ou não? Todos os dias, de segunda a segunda. E isso aí, a gente vendo assim a nível Brasil, em pouquíssimos lugares... Eu acho que hoje... acontece isso. Eu acho que hoje tem três cidades que mais toca reggae no Brasil. E eu incluo Fortaleza. Tá aqui, inclusive, na próxima pergunta que eu iria fazer, você nem sabia dessa, então já vamos aproveitar já. Que é o seguinte, quero saber de você, Gatos, quais são os 3 estados, ou as 3 cidades, se você quiser ser mais específico, os 3 estados que mais consomem reggae, que mais vivem o reggae hoje no Brasil, na sua opinião? Cara, eu posso destacar 4, porque eu preciso destacar. Se eu destacar um, talvez vai ficar faltando alguma coisa do outro, sabe? Vamos nessa então, vamos nessa. Então eu incluo, claro, São Luís do Maranhão. O Tetra também. São Luís do Maranhão, com certeza. Belém do Pará. Boa. Fortaleza e São Paulo. São Paulo, que a galera aqui do Nordeste pensa que a galera em Sampa não curte muito o reggae, mas muito pelo forte. contrário, né? Muito forte. Inclusive eu tenho um festival já pré-programado para a próxima semana, né? Não sei quando é que vai lançar esse... Festival cultural lá em Sampa, vai lançar antes de acontecer. Então pronto, eu já faço essa chamada aí pra galera de Sampa, curtir a gente lá no Regate, tá? Vou estar tocando por lá. Vai ser no dia 16. Só a galera massa lá. A partir das 9 da manhã. Massa, o dia todo. O dia inteiro. A partir das 9 da manhã. Não, minto, até às 4 da tarde, por aí. Sei lá, tanto faz. Sei que é de dia. Siga você, por isso que é importante seguir o DJ aí nas redes sociais. Que ele vai estar segue postando aí que a gente tem maiores informações por lá. É muita informação. Vou deixar o Instagram dele aí na descrição, rapaziada. Então, aí temos esse festival lá, que é o Regate. Daqui de Fortaleza vai o Mass Dub Movement, a Priscila Delgado, e lá de Sampa vamos ter a Tuti Sista, vamos ter a outra Sista, a Ludi Mama, Mariana Peralta. Marina Peralta. Braba, braba, mulher quebra. Vai fazer o estilo Sound System lá, ela? Vai. Braba, Marina é foda. E outras pessoas que eu também não lembro agora, muita gente. Depois, eu acho que essas 4, sabe? Que eu posso dizer que se destacam. Mas, logicamente, tem muito reggae em Teresina, tem muito reggae em Maceió, sabe? Tem muito reggae também, que eu posso dizer, no Amapá. É bem forte. E eu acho que o Brasil realmente tá abraçando o reggae de todo jeito. Essa pesquisa aí... Da tua cidade lá da Pipa, lá não tem outra coisa, né? Só tem reggae. Tá rolando. Tá rolando. E essa pesquisa do 1%, pai, o que você acha? Cara, eu acho massa, sabe? Porque... Tu acha massa pela questão da seletividade, né? Que são pessoas que realmente eu acho que não sim. estão lá por acaso, não escutam reggae por acaso, tem um propósito, né? E aí não tem como ser 90% nunca, né? Porque... Não dá. Até porque esses, vamos dizer que, sei lá, era 60% sertanejo que mais escutava. Essa galera não escuta só sertanejo, entendeu? A galera é mais eclética. Eu acho que no público do reggae eles são bem mais reggae. Bem mais aficionados, bem mais, vamos dizer... Até bitolado.
Ninguém só quer saber de reggae, eu meu irmão. Velho, os caras chatos, velho. Só é reggae, Os caras chatos. Salvador, posso esquecer de Salvador velho. Não, tá doido. Inclusive tem um festival lá, o República Maior reggae, né? festival de reggae da América Latina, América né? Latina. República. Aí, Salvador, mais posso esquecer de Salvador Verdade, não. verdade, pecado. Então, vamos deixar lá 5. Vou deixar Eu vou junto com você aí, vamos nessa também, na minha opinião também. São Luís, Boa. não por onde tem mais ou por onde tem menos, vamos dizer que tem. São Luís, Belém, Fortaleza, Salvador e Sampa. Massa. As 5 cidades mais regueiras do Brasil. E pra mim o meu conceito Original, pra mim também, pai. E sobre o projeto Na Ponta da Agulha? Ah, que legal. Esse é meu filho, meu segundo filho. De maior meu já, primeiro, né? Meu primeiro. De maior já? Esse próximo mês, nós estamos em maio. Maio. Em junho ele completa 18 anos. Poxa. Então é meu primeiro filho. Meu segundo tem 16, só que é o Owen, que não é o Owen Gray, é o Owen Bernardo. E ele ainda vai completar 17. E aí o projeto já vai completar 18. Então é o meu primeiro filho. E você estava me contando aqui nos bastidores sobre a ideia, por cima, né? Falou um pouco sobre a ideia, partiu e como é que foi essa ideia? O que você fala pra galera? Também que foi bem curioso também, né? Bem, foi e também parada... muito pelo amor. Pelo amor, total. Pelo amor à peça, no caso. Porque antes eu já era DJ, já formado, já ganhava muita grana, já produzia muita coisa. E a gente tocava de CD, né? Tinha que tocar de CD, porque tocávamos com CDJ. E... Cadê? Mostra o CDzinho aí pra nós. Aqui é o Bob Marley, Rebel Music. Só que eu produzia assim, né? Não pode cair não, que eles não quebram. Eu fazia as capinhas, né? Aí eu fazia também de CDs. Aí. Design gráfico também. Era, tudo feito por mim, tudo aí. Bonitinho. Aí quando não sabia o nome dos artistas, deixava em branco, ou então escrevia a palavra unknown, que é desconhecida, era mais ou menos assim. Aí pronto, aí a gente tocava de CD, só que nessa época eu tinha acabado de voltar do Rotom com muito New Woods, que lá toca muito New Woods, Ragamuffin, Dancehall. Dub também? Nossa, Dub hoje, mas na época que eu fui, né, que foi o dub é mais recente, meados de né? 2000. Ou não? Não, dub sempre teve presente. Só que agora, com o Stepas, né, que o Stepas já é um pouco mais recente, e aí veio ficar mais forte, já era forte na Inglaterra, e aí foi espalhado pelo mundo depois meados de 2000, né, vamos dizer assim. E aí eu vim com muito Ragamuffin, e eu via todo mundo curtindo lá, e aqui não tocava. E aí a gente começou a tentar empurrar essas músicas da galera. Pra quê? Só funcionava isso. Viciou todo mundo, e aí eu tinha muito disco de roots, muito disco, que eu queria tocar os meus discos e não conseguia, não podia. E aí eu peguei, em determinado dia, cara, eu e meu amigo Thiago Poeta, que Deus o tenha também, o grande Thiago. Ele também tinha uns discos, eu pensei, vamos produzir outra coisa, porque a gente já produzia Ações do Sol na Vibe. Essa época era forte aqui na Praia Futura. Vamos produzir outra coisa? Ele, botar o nosso disco pra tocar. Ele, mas qual o nome? Cara, eu pensei assim rápido e tal. Já que um disco, pra ele tocar, ele tem que ter a ponta da agulha, eu pensei, projeto da ponta da agulha. O projeto eu já tirei de outro disco, de outro nome, copiei de um amigo meu lá de Belém, que a gente acabou de trazer ele pra cá, que ele tinha um projeto chamado Projeto Vinil. E aí eu peguei o projeto dele e vi a camisa dele, que era uma estampa de uma agulha, um braço de uma agulha, o braço de um toca-disco no disco, e aí eu projeto na ponta da agulha, pronto, foi dali, visualizando e copiando metade do nome de outro projeto que já existente, entendeu? Nada se cria, tudo se copia, pai? É isso que eu ia dizer, nada se cria, tudo se copia. E eu copiei de uma forma que deu certo, basicamente.
E aí, Thiago subiu, só que antes veio o Bandit, tivemos outros parceiros, tivemos o Vitor Message, o Magão Black Time, o Marcelo Selecta, antes de pegar de verdade com o Bandit, né? Depois que entrou o Bandit tem uma visão mais, vamos dizer, comercial e profissional do bagulho, começou a profissionalizar basicamente. Hoje em dia, como é que tá composto? Por mim, pelo Bandit e pela Jordana Chelles. Aí, quando entrou a Jordana, que a gente era aquela veia feminina que a gente precisava no projeto, né? Massa. E aí, quando ela veio, ela somou demais, veio com as ideias muito bacanas, muito massa, e também umas ideias já mais atualizadas, entendeu? Que a gente precisa, de uma certa forma, sempre estar se renovando e se reinventando. O projeto da Ponta da Agulha é isso, sabe? É muito disso, sabe? Se reinventar. É por isso que a gente está há 18 anos na pista, né? Não 18 anos. Por causa disso, que a gente sempre tem que estar se reinventando. É uma gangorra, né? Igual a vida, né, cara? A vida tem seus altos e baixos e graças a Deus que é assim. Se fosse linear, talvez não funcionasse. Pela sua trajetória no reggae, que são de 25 anos, correto? 25 anos de reggae, é isso? Profissionalmente falando, sim. 25 anos de reggae profissional, como selecta, discotecando, como DJ. Você se considera o DJ mais antigo de reggae de Fortal? Não, mas um dos sim. Eu não posso te dizer quem foi o primeiro, que eu posso dizer que eu estava entre eles. Mas eu não sei se sou não, mas tá. Eu estava entre eles, eu tô. Entre os primeiros. Respeito. E pelo que o fã do reggae escuta, né, e fala, você sempre teve um respeito, até antes de a gente se conhecer pessoalmente, eu já escutei de várias pessoas falando que você é o dinossauro do reggae. É legal esse nome, né? Ser o dinossauro. Tá ligado? Desde a pré-história você já tava lá, irmão. Quando começou, você já tava lá. Então isso é uma forma de respeito. Sim, eu fico feliz por isso aí. Massa demais. E agradeço até. Massa demais. Claro, é um elogio, pô. Porque você começou quando, você desbravou a parada, né? O que você teve que enfrentar para hoje o reggae estar como está. Imagina. Porque quando começou não era reggae todo dia aqui em Fortal. Não, era um a cada ano. Então a galera que tá começando hoje a curtir um reggae, tá começando a colocar um som, a ser select, a ser DJ, eu acho importantíssimo respeitar quem tava lá quando tudo começou, tá ligado? Então pra gente ter as regalias, ter o respeito que tem hoje, Obrigado. tem que ter a galera que foi idealizadora, que começou lá atrás, enfrentando muito mais preconceito. Se hoje já tem preconceito, sem discriminação, se o governo não ajuda, imagina a sua época lá de começo. Então isso aí é pra galera que tá começando aí. Sempre foi nós por nós. Sempre foi o reggae pelo reggae. Sempre resistência. É isso. Gazo, quero encerrar, não quero encerrar, mas precisamos encerrar esse momento. Essa primeira conversa aí, espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar esse prazer aqui, porque você tá sendo um prazer. Não mostrou nem 1% do que você tem aí, nem contou nem 1% da sua história, mas a gente vai voltar aqui mais vezes. Inclusive, você que está assistindo aí, pode deixar no comentário ou lá no Instagram também alguma dúvida que você quer que você quer saber. Faz uma pergunta, né? Faz uma pergunta, se a gente puder responder, a gente responde. É isso. E aí, queria encerrar esse momento com uma opinião ou até um conselho, uma dica para quem está começando a ser regueiro ou está começando a ser um selecta, um DJ, ou a tocar, ou a cantar. Quem está começando no reggae, seja como um hobby, seja como uma profissão, seja ouvindo, seja tocando, seja produzindo, para quem está entrando agora no universo reggae music? Cara, eu costumo sempre trazer um pouco da minha experiência e tentar te dar uma resposta em cima disso, que seria o amor.
Porque eu tenho muito amor pela música, muito, mas é um amor assim gigantesco. Então, eu estou onde eu estou hoje pelo amor à música. Então, se você ama o que você faz, se você acredita, vai lá e tenta fazer que um dia vai dar certo, sabe? Porque se você tem amor, o cara lá de cima, ele só quer isso, o amor. Então, vai com amor, vai com garra, vai com força, vai acreditando, não desacredita nunca, vai passar por muito problema, muitos percalços, vão ter muitas pedras no caminho, mas o amor supera todas. Caramba, até arrepiei agora, viu, pai? Tá com...